Bom dia a todos, queridos e amados irmãos. Seja bem-vindo nesta manhã de quarta-feira, na nossa sala, para mais uma lição, para mais o estudo de uma lição importante, um chamado à fidelidade, é o título da nossa lição de hoje, e que realmente seja uma bênção para você, seja uma bênção para mim, seja uma bênção para todos, tá? Muito bem. A nossa lição de hoje, queridos, tem como base no livro de Ezequiel, que nós vamos estudar no capítulo 20, verso de 1 ao verso 20, tá? Claro que nós não vamos estudar todos esses versos, mas vamos aqui resumir alguns pontos que são propriamente muito importantes para o estudo da nossa lição de hoje. Quero orar com você neste momento. Feche seus olhos, se for possível, e vamos falar com Deus. Deus amado, querido Pai, nós te agradecemos porque até aqui o Espírito do Senhor tem nos conduzido, tem nos guiado na verdade da Tua Palavra e tem iluminado a nossa mente para a compreensão. Rogamos mais uma vez esta bênção na lição que vamos ter hoje. Abençoe, querido Pai, a todos meus irmãos que estão comigo sempre nesta sala. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida espiritual, a sua vida física, emocional. Abençoe a sua família, abençoe os seus trabalhos, os seus negócios. E, querido Pai, que realmente a nossa vida aqui nesta terra, em primeiro lugar, esteja concentrada na verdade da Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ok, meus irmãos, vamos então ao estudo da nossa lição de hoje. A mensagem do segundo anjo é: caiu a grande Babilônia. Em Apocalipse 14, no verso 8, nós temos esta mensagem, é uma mensagem de juiz, tá? Uma mensagem profética, onde Deus, por meio do apóstolo João, ele está aqui dizendo que essa Babilônia espiritual, tá? Ela cairá, ok? E nós também em Apocalipse 17, nós já estudamos ali e nós vimos que uma mulher que é identificada como a Babilônia espiritual, vestida de púrpura e escarlate, ela cavalga, sobre uma besta de cor escarlate, e ela passa de mão em mão a sua taça de vinho embriagada de enganos por todo mundo. Então, essa mulher, que representa uma igreja apostatada, uma igreja que se desviou do propósito de Deus, ela está montada, cavalgando sobre uma besta, sobre um poder político, tá, por todo mundo, com uma taça. E essa taça está cheia das piores imundícias e as piores abominações da idolatria, tá? Voltada para a adoração ao paganismo, aos deuses pagãos. E entre estes também encontra, queridos, a veneração e a adoração ao Deus Sol. Tá? Mas o povo de Deus, por meio desta igreja, desta mulher apostatada, o povo de Deus é caluniado, ridicularizado, perseguido, mas em Cristo e pelo poder do Espírito Santo,
esse povo permanece firme em seu compromisso e os poderes do inferno não podem quebrar sua lealdade a Cristo. Então, o seu povo está seguro nele, ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tá? Então, aqui nós podemos ver que uma mulher vestida, né, com púrpura, de cor escarlate, cavalga sobre toda a terra, sobre uma besta, né, sustentada sobre esta besta, ou seja, sobre este poder. E esta igreja, esta mulher, não é, representada aí como a igreja, ela contamina o mundo todo com seus enganos, com as suas falsidades, com as suas mentiras, através da palavra de Deus que ela deixou de guardar, deixou de obedecer para seguir os seus próprios intuitos, né? Os seus próprios pensamentos e os seus próprios mandamentos, tá? E então o povo de Deus, é claro, perseguido, debochado, ridicularizado, tá? Porque anda nos caminhos do Senhor, porque guarda a palavra de Deus e espera nas promessas de Deus. Tá? No tempo do fim, Deus chama um povo, né, à fidelidade à palavra. Jesus, na sua oração no capítulo 17 de João, verso 17, ele diz: santifica-os na verdade, porque a sua palavra é a verdade. Então, esse povo remanescente chamado por Deus para testemunhar das verdades de Deus perante todo mundo, queridos, esse seu povo, eles ouvem o chamado de Jesus, o convite de Jesus para viver à luz da verdade da palavra de Deus. Tá? Muito bem, a verdade da palavra não são opiniões, tradições humanas e nem tampouco palavras humanas ou mandamentos humanos, mandamento de homens, tá? Mas é a verdadeira palavra de Deus que, à semelhança de uma estrela, norteia para os guiar neste momento decisivo da história desta terra em que nós vivemos nesses últimos dias. Tá? Queridos, em Ezequiel capítulo 20, verso de 1 a 20, aqui é relembrado para o povo judeu, para o povo de Israel, as promessas de Deus feitas aos pais, Abraão, Isaque e Jacó, em dar uma terra que emana leite e mel, uma terra que seria a coroa de todas as demais terras, nações, E então Deus ele relembra o seu povo por meio do profeta Ezequiel de todas as bênçãos que Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, concedeu ao seu povo desde o Egito, quando eles estavam ali escravizados, e Deus então ele chama Moisés e ele dá para Moisés o seu poder para que Moisés possa resgatar, tirar o seu povo ali do Egito, conduzir pelo deserto por 40 anos. Deus os guiou, sustentando com pão, com alimento, com água, andava com uma coluna de nuvem durante o dia para conduzir o seu povo pelo caminho sem que eles fossem queimados ali pelo
calor do sol naquele deserto, né? Também durante a noite Deus os conduzia com uma coluna de fogo para iluminar o caminho, para protegê-los do seu povo. E Deus os fez passar pelo Mar Vermelho, né, em seco, fazendo ali um extraordinário milagre. E, queridos, mas é tudo isso que Deus as fez pelo seu povo. Ainda assim, muitas vezes eles permaneciam rebeldes, desobedientes, murmuradores e ainda, infelizmente, eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído do coração deles e da vida deles. Então, os deuses egípcios, né, a forma errada de alimentar no Egito, o tipo de palavreado que eles aprenderam no Egito não saiu da vida daquele povo, tá? E aqui, queridos, eu quero extrair uma mensagem para nós destas lições, né? Propriamente dessa que nós estamos estudando hoje. Nós estamos esperando, aguardando a nova terra, a terra prometida também, a Canaã celestial. Não uma Canaã terrestre, mas uma Canaã celestial. Estamos esperando, aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus. Quando Ele virá, Ele vem para nos buscar, para nos levar para o seu reino de glória, o seu reino eterno. E nós também, queridos, estamos vagueando pelo deserto, o deserto deste mundo, tá? Em direção a Canaã celestial. A pergunta que eu faço neste momento para mim mesmo, e você pode fazer essa pergunta para você também. Nós também, queridos, saímos do Egito do pecado, tá? Pela graça de Cristo Jesus, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Agora a pergunta que eu faço será que o Egito também não está no nosso coração? O Egito do pecado, o Egito do paganismo, o Egito, né, dos costumes do mundo, do segmento do mundo, daquilo que o mundo coloca à nossa disposição? Ou será que nós estamos como o povo hebreu, como o povo de Israel, que saiu do Egito, mas o pecado não saiu do coração deles? Tá? Os costumes egípcios, a forma errada de adorar, os deuses pagãos, as imagens, isso não saiu do seu povo. Eles continuaram, mesmo, queridos, vendo grandiosos milagres feitos pelo poder de Deus, mas ainda assim eles permaneciam ainda, né, com o seu coração longe de Deus. Essas lições, queridos, elas são para nós, como advertência para nós, tá? Elas são para o nosso ensino, para que nós não direcionamos a nossa vida, ou conduzimos a nossa vida na mesma direção que conduziu o povo de Israel no passado, pelo seu, sabe, o seu próprio eu, pelo guiar do seu próprio coração. Enganoso é o coração do homem. Nós não podemos deixar que o nosso coração nos guie, nos conduza. Mas é Cristo Jesus que deve ser o nosso condutor, tá? Queridos, que Deus realmente não nos deixe enveredar por esses tortuosos caminhos, né, de seguimento ao paganismo, tá, aos deuses pagãos, a adoração pagã. E muitas vezes, queridos, nós deixamos-nos levar. Todas as vezes que nós não
colocamos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, automaticamente alguém está tomando este lugar. E nada mais é do que um Deus pagão. Tá? Há muitos deuses pagãos hoje também, muitos. Tá? Que muitas vezes nós corremos o risco de deixarmos de adorar a Deus para adorar ao paganismo. Tá? Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo, da história desta terra. E o povo de Israel, queridos, aquela geração que saiu do Egito, Deus não permitiu que entrasse na Canaã terrestre. Tá? Deus não permitiu, infelizmente, porque eles haviam transgredido os princípios, a aliança que havia feito com Deus. E aqui menciona muito bem, queridos, que a observância do quarto mandamento da lei de Deus, do sábado, como quarto mandamento da lei de Deus, que realmente é um sinal, tá, entre Deus e a sua criatura, né? É um memorial da criação que nos leva a entendermos que nós fomos originados por Deus, criados por Deus, somos filhos de Deus. E então, queridos, o sábado já não fazia tanto sentido para eles e eles se envolveram em transgredir o sábado, cuidando dos seus próprios afazeres e negociando, ganhando, aproveitando esse dia que Deus havia separado para ser um dia sagrado, um dia santo, aonde o seu povo deveria estar na presença de Deus para, de uma forma completa, integral, totalmente, adorar a Deus completamente nesse dia. O povo de Israel, queridos, foi levado para a Babilônia como escravos, e essa advertência aqui dada pelo profeta Ezequiel para que eles relembrassem o quanto Deus já havia feito por eles desde a saída do Egito, e realmente o que eles sempre tendiam em desobedecer os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, e infelizmente os juízos de Deus seriam derramados sobre aquela nação, sobre aquele povo. Queridos, esta mensagem, como eu disse para vocês, é nada mais, nada menos do que uma advertência para mim e para você, em que o segmento também, a semelhança daquele povo, tá? Em desobedecer os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, seguindo outros deuses, não temos outro caminho senão também não entrarmos na Canaã celestial que nós tanto almejamos e tanto aguardamos. Que não seja essa a nossa sorte, tá? Que nós possamos, à luz da Bíblia Sagrada, à luz da Palavra de Deus, queridos, colocar em primeiro lugar Deus em nossa vida. Tá? Desta maneira, os outros deuses pagãos não têm lugar. Que Deus te abençoe, fique com Deus, tenha um ótimo, abençoado dia e até a nossa próxima lição, abençoada lição que vamos ter amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.